Agora nós vamos direto para Brasília com a repórter Luciana Verdolim, que vai falar sobre a votação do orçamento para 2022. Deveria ter sido votada ontem, mas foi postergada para hoje. Luciana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a expectativa é de votação daqui a pouco. A sessão na comissão de orçamento, na comissão mista de orçamento, até que começou pouco depois das 10 horas, mas foi suspensa porque a presidente da comissão, a senadora Rose de Freitas, ela convocou uma reunião de líderes, porque ainda não tem acordo para votar a proposta orçamentária. O que está sendo discutido ainda? Está sendo discutido recursos, estão sendo discutidos, melhor dizendo, aumentos de recursos para a educação, uma vez que o que está previsto até agora está abaixo do teto, né? Está abaixo do determinado pela legislação brasileira. Eles estão discutindo também a possibilidade de reajustes para o pessoal da segurança pública. Essa é uma promessa do presidente Jair Bolsonaro, mas não tem previsão orçamentária, não há sobra ali no orçamento para garantir esse reajuste nesse momento. Mas eles estão discutindo, as lideranças ainda vão sentar, discutir e tentar bater o martelo. Qual que é a expectativa? Votar na comissão mista de orçamento daqui mais ou menos 1 hora e depois, a partir das 2 horas, no plenário da Câmara dos Deputados e a partir das 5 da tarde lá no plenário do Senado Federal. Então, assim, o prazo está bastante apertado. Mas a avaliação é que, se tiver acordo, a proposta pode ser aprovada sem maiores dificuldades. O problema é chegar nesse consenso. O que a gente já sabe? O salário mínimo no ano que vem vai ser de cerca de R$ 1.210. Hoje o valor do salário mínimo é de R$ 1.100. Agora, esse valor deve ter ainda uma atualização no início de 2022, por conta que a inflação vai estar fechada. Então, o índice vai ser o índice oficial, a equipe econômica vai precisar apenas atualizar. O fundão eleitoral, aquele recurso que vai ser utilizado pelos partidos políticos nas eleições do ano que vem, vai ser de algo em torno de 3 a no máximo 5 bilhões e 700 milhões de reais. Isso ainda precisa ser definido. As emendas de relator terão aí um valor bastante significativo no ano que vem, algo em torno de 16 bilhões e meio de reais. Está fechado o aumento no Auxílio Brasil de R$ 400. A expectativa é de que seja reajustado para 415, como já havia sido anunciado, inclusive pela equipe econômica, e a gente vai ter algo em torno de 44 bilhões de reais em investimentos. É o menor nível de investimento nos últimos anos, mas a grande reclamação é de que o orçamento é totalmente engessado por conta das chamadas despesas obrigatórias. Então, é o que sobra, algo em torno de 44 bilhões em investimentos em todas as áreas do governo. Agora, Luciana, se não houver acordo, como que fica, então, já que eles estão no final do recesso parlamentar, eles estão no final do ano de trabalhos, eles já passaram, inclusive, né, da semana do esforço compensado, e como que fica? Nós já tivemos uma outra situação em outros governos, se eu não me engano, no governo Dilma, em que o orçamento não foi votado naquele ano anterior para o ano seguinte, e teve que ser votado em janeiro, né, Luciana? O que diz a regra? No regimento do Congresso Nacional diz exatamente o seguinte: deputados e senadores só podem sair de recesso depois de votar o orçamento. Por isso a gente está vendo tanta pressa, tanta negociação aqui no Congresso Nacional. A expectativa, a avaliação é de que isso pode acontecer no máximo até amanhã. Se eles não conseguirem acordo, a votação realmente pode ficar para o ano que vem. Aí o que eles fazem? Eles iniciam o chamado recesso branco. Não é oficialmente um recesso parlamentar, mas deputados e senadores acabam indo para os seus estados. Então, assim, oficialmente é preciso votar a proposta orçamentária para que eles saiam de recesso. Mas isso não quer dizer que eles não vão sair se não tiver acordo. Mas a avaliação que está sendo feita é que o acordo não deve demorar.
A avaliação é que é possível sim votar a proposta, mas isso ainda vai ser preciso negociar com algumas legendas. Então essa reunião de líderes agora, que está acontecendo agora na Câmara dos Deputados, é que vai dar aí a temperatura de como é que vai ser essa votação do orçamento e se vai ser possível ou não avançar nessa discussão ainda agora, no fim do ano. Você conseguiu apurar qual ou quais legendas estão causando mais problema aí para que haja esse consenso? O problema é que alguns temas, por exemplo, tem a bancada da educação. A bancada da educação reúne parlamentares de vários partidos, então é preciso buscar recursos para a educação, então vários partidos colocam dificuldades. Tem a bancada da segurança pública, que defende aumento para os policiais, para o pessoal da segurança, né? Policiais, bombeiros. E essa bancada reúne diferentes partidos. Então, na verdade, não é uma questão partidária. São discussões que estão sendo feitas no Congresso Nacional, levando-se em consideração mais determinadas áreas. A avaliação é de que o acordo está próximo, mas dentro do Congresso Nacional a gente não consegue cravar nada, vai ser preciso esperar mais um pouquinho. Tá certo, Luciana Verdolim, direto de Brasília. Obrigada. Qualquer novidade você retorna ao longo da programação. Agora nós chamamos para comentar toda essa questão do orçamento de 2022, esse entrave, impasse, aprova, não aprova, com o Miguel Daúde. Miguel, seja muito bem-vindo novamente. Nós temos aí então, né, os recursos para a educação, o reajuste de segurança pública, temos também aí o fundão partidário que muito provavelmente vai ser reduzido e vai ser reduzido bastante. O que você acredita, qual desses pontos você acha mais polêmico e que provavelmente está causando mais problema? São vários pontos, né, que os parlamentares vêm discutindo. Aí, no caso, essas discussões vêm das bancadas temáticas, né, que querem puxar um pouco do orçamento para o seu lado. Né? Como a Luciana bem colocou, os parlamentares precisam, né, votar esse orçamento para poder ir para o recesso. Não sei, Mariana, se você se lembra, o ano passado, o orçamento, os valores definidos no orçamento não foram aprovados. Se aprovou o orçamento e esses valores vieram a ser discutidos somente este ano, lá para junho, mais ou menos, em que foi uma demora muito grande. E, provavelmente, se não chegarem a um acordo, né, em relação a essas posições, uma das coisas que, respondendo objetivamente a sua pergunta, é a questão do aumento da segurança pública, que eles receberam um ofício do ministro Paulo Guedes, a pedido do presidente Bolsonaro, que inclua no orçamento 2,5 bilhões para que esses policiais, né, esse setor, possa ter um aumento. E aí vem a discussão, né, de onde nós vamos tirar isso, vamos baixar o fundo eleitoral de 5 bi para 4 bi, então fica essa discussão exatamente porque cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Mas tem uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui dos senhores parlamentares, esse orçamento, boa parte da arrecadação prevista, ela tem arrecadação inflacionária, né? Porque não é que a arrecadação subiu porque a atividade econômica cresceu. Não, a arrecadação subiu porque a inflação subiu. E a arrecadação inflacionária, ela não vai se repetir nessa proporção, né, em 2022. Aí o que vai acontecer? O orçamento não vai ser suficiente, porque as despesas, né, que também são indexadas pela inflação, elas podem ocorrer ao longo, né, de 2022, coisa que você não consegue prever. A grande confusão que deu esse ano foi exatamente essa, porque a economia previu uma inflação para a correção do orçamento de 4,2% e essa inflação explodiu e não estava no orçamento. Aí vieram os precatórios, e aí dos precatórios surgiu toda essa discussão que piorou a expectativa da economia, né? Pressionou o dólar, porque aí vai furar o teto, não vai furar o teto, não pagar o precatório é calote, não é calote. Então, essa expectativa elevou muito o dólar,
por consequência, e também elevou o preço dos combustíveis, que bateu na inflação, o Banco Central teve que aumentar a taxa de juros, e a inflação assumiu, né, a inércia inflacionária. O que é a inércia inflacionária? Quando a inflação ela é contaminada, basicamente, em todos os itens da formação do IPCA, ela atinge um patamar e que ela evolui independente de você ter um processo de inflação acontecendo, né? Então, você vê, uma falha nessa discussão dos precatórios nos trouxe aqui, porque as contas públicas, elas não pioraram na mesma proporção, né, que piorou a expectativa do mercado financeiro. Então, essa questão do orçamento precisa tomar muito cuidado em relação exatamente a essa questão inflacionária, porque o ganho orçamentário, a arrecadação subiu, foi para tantos bilhões. Não, subiu porque nós temos um imposto inflacionário, e no passado nós vivemos isso. Isso é muito ruim para a economia. Então, os senhores parlamentares deveriam, sim, chegar num consenso, aprovar logo esse orçamento e não deixar isso para uma outra hora, essa decisão.